Durante o julgamento de ação proposta pela extrema-esquerda para pedir a cassação do senador Jorge Seife Júnior, o advogado Dr. Juliano Luiz Cavalcante, que representa os suplentes eleitos na mesma chapa de Seife, expôs a estratégia utilizada pelos proponentes da ação, que insistiram em acusações baseadas em narrativas e não juntaram qualquer prova que demonstrasse suas alegações. O advogado apontou que o processo se iniciou com os autores pedindo muitas diligências para provar algo e que os pedidos cessaram assim que perceberam que as provas que recebiam indicavam que não tinham qualquer razão. Cavalcante disse: "Este é um processo que teve uma dilação probatória até um certo momento, o momento em que os autores verificaram que toda aquela história, todas aquelas alegações caíam por terra à medida em que chegavam as respostas. Não conformados com isso, eles iam mudando o rumo das alegações, sempre tentando apontar como se houvesse uma interferência por parte de um empresário que tivesse mudado toda a eleição de Santa Catarina." O advogado lembrou que o Ministério Público de Santa Catarina arquivou a queixa por falta de provas e os autores recorreram. Então, o Tribunal Regional Eleitoral julgou a ação improcedente também por absoluta falta de provas. E mesmo assim, o candidato derrotado apelou ao Tribunal Superior Eleitoral, onde também não apresentou provas. O advogado apontou que a principal prova não provava nada e questionou: será que isso é suficiente para cassar os votos de 1.500.000 catarinenses? O que queremos da democracia? Queremos uma democracia de verdade? Ou queremos uma democracia em que qualquer argumento sem fundamento, sem prova e agora por indícios leve a uma cassação, não de um mandato, da vontade popular? Dirigindo-se ao ministro Alexandre de Moraes, o advogado citou: "Ontem o senhor disse que a desinformação é o mal do século. Concordo e com muita humildade de um advogado do interior, digo ao senhor que, de fato, é preciso combater a desinformação, mas não podemos esquecer que a desinformação não está só nas redes sociais. Infelizmente, hoje ela está em todos os cantos e inclusive nos processos." Cavalcante apontou: "O que se vê nesse processo são verdadeiras fake news processuais, em que aquele que perde a eleição por larga margem de votos não se conforma com o resultado das eleições, vai ao Ministério Público e solicita que seja aberto um processo para a cassação dos votos." O advogado questionou o que se pretende com uma tal ação e apontou: "O que eles querem? Repetir diversas vezes uma mentira para que ela se torne verdade. E isso eu tenho plena convicção de que esta corte não permitirá. Eu tenho plena convicção de que esta corte saberá separar o joio do trigo e julgar conforme as provas que não existem nos autos." O procedimento descrito pelo advogado de propor uma ação com base em narrativas e então pedir que o judiciário produza as provas ou, ao menos, imponha sanções aos seus adversários é uma tática utilizada com extrema frequência e também com altíssima taxa de sucesso pela extrema esquerda. Ainda que nada se prove, o dano é causado e frequentemente mantido por tempo indeterminado. Estranhamente, pedidos semelhantes vindos da direita não costumam ter o mesmo acolhimento nas cortes eleitorais. Em inquéritos conduzidos nas cortes superiores, matérias, reportagens e relatórios produzidos pela velha imprensa contra seus adversários políticos ou concorrentes são aceitas como provas, sem questionamento, e servem como pretexto para devassas em pessoas e empresas no que é conhecido como Fishing Expedition. O resultado das devassas é compartilhado com a velha imprensa, que então expõe seus inimigos ou concorrentes, apresentando atos banais como se fossem crimes, em matérias
que servem como base para novos atos contra a concorrência. Muitos inquéritos se prestam apenas para impor medidas cautelares a adversários políticos e manter essas medidas em vigor por tempo indeterminado. Em uma decisão monocrática em um inquérito administrativo, o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, mandou confiscar a renda de sites e canais conservadores para impedir suas atividades, com o respaldo e aplauso dos ministros do STF Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. A Folha Política tem toda a renda de mais de 20 meses de seu trabalho confiscada. O confisco da renda atinge todos os vídeos produzidos pelo jornal, independente de tema, data ou qualquer outro fator. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a manter o jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes, utilizando o QR Code que está visível na tela, ou use o código Pix ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Com a sua ajuda, a Folha Política poderá se manter firme e continuar o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Juliano Luiz Cavalcante, que falará pelos recorridos, os suplentes Hermes Arthur Klan e Adrien Roger Sense. Ministro-presidente Alexandre de Moraes, senhores e senhoras ministros deste Tribunal Superior Eleitoral, Dr. Alexandre Bravo, subprocurador do Ministério Público Eleitoral, doutora Maria Cláudia, a quem cumprimento a todos os advogados e advogadas, serventuários, imprensa aqui presente, e faço um cumprimento especial a Santa Catarina, terra de Antonieta de Barros, Anita Garibaldi, terra de Cruz de Souza, entre tantos outros brasileiros ilustres que acompanham esse julgamento com muita expectativa. Excelências, venho a esta tribuna em nome dos senhores Hermes Klan e Adrien Sense, respectivamente primeiro e segundo suplentes do senador Jorge Seife Júnior, de Santa Catarina, e entendemos importante que se faça alguns apontamentos a respeito deste julgamento, a respeito desse recurso que ora se analisa. Primeiramente, excelências, que nós estamos diante, como já foi muito bem colocado aqui nessa tribuna, de um processo que teve uma dilação probatória até um certo momento. E que momento foi esse? O momento em que os autores, ora recorrente, verificaram que todas aquelas alegações, a história do avião, a história do uso da estrutura da empresa, a história do sindicato, todas aquelas alegações caíam por terra à medida em que chegava, então, as respostas. E aí eles não conformados com isso, iam mudando o rumo das alegações e sempre buscando, tentando apontar como se houvesse uma interferência por parte de um empresário que tivesse mudado toda a história da eleição de Santa Catarina. Excelências, até os pilares da ponte Hercílio Luz sabem o que se passou nas eleições de Santa Catarina em 2022. E por isso, excelências, que o Ministério Público local rejeitou essas alegações quando foram encaminhadas a ele e as arquivou, porque não tinham um mínimo lastro probatório. Assim como o TRE de Santa Catarina, por unanimidade,
julgou improcedente por pura inexistência de lastro probatório. E os recorrentes, excelências, chegaram ao ponto de tentar fazer crer que uma eleição em que 5 milhões de pessoas foram às urnas, uma eleição em que o vencedor teve o dobro dos votos do segundo colocado e mais do que a soma do segundo e o terceiro colocado, se deu única e exclusivamente em razão do apoio de um determinado empresário. Excelências, o partido ao qual o senador Jorge Seife e os seus suplentes pertencem foi amplamente vencedor das eleições em Santa Catarina. Esse mesmo padrão de votação para o Senado ocorreu para governo do Estado, ocorreu para deputado federal, ocorreu para deputado estadual. Não houve qualquer anomalia. E Juliano, por que você está dizendo isso? Porque essa casa tem entendido que não basta, e com razão, porque afinal de contas estamos tratando da relativização do princípio da vontade popular. Essa casa entende que é necessário, para que se reconheça o abuso do poder econômico e, portanto, que haja a cassação de um mandato, é necessário prova robusta. O que é prova robusta? Vossas Excelências muito bem sabem. Provas robustas são aquelas provas incontestes, aquelas provas que falam por si. Não são ilações, como aliás o Ministério Público Estadual, Regional, Eleitoral de Santa Catarina muito bem colocou, não são ilações, assim como também não são indícios, são provas, Excelências. São provas e provas robustas, e que nem de longe se verifica aqui. Ah, mas tem 2 funcionários que aparecem num ato de campanha. Excelências, 2 funcionários, são 1000 funcionários na empresa Avan em Brusque. E essas fotos, esses prints, aliás, a ação é toda baseada em fotos e prints e também em informações do Google. Querem agora que Vossas Excelências julguem pelo Google, com todo respeito ao Google. Então, Excelências, há 2 funcionários. Será que isso é suficiente para caçar os votos de 1.500.000 catarinenses e repor as urnas com 1 milhão de eleitores? O que queremos da democracia? Queremos uma democracia de verdade? Ou queremos uma democracia em que qualquer argumento, sem fundamento, sem prova, e agora, por indícios, como já foi colocado, leve a uma cassação, não do mandato, da vontade popular? Ministro Alexandre de Moraes, ontem o senhor, com muita propriedade, como lhe é peculiar, o senhor disse que a desinformação, ela é um mal do século. E concordo, e com muita humildade aqui de um advogado do interior, eu digo ao senhor que, de fato, é muito preocupante, de fato é preciso combater a desinformação, mas nós não podemos esquecer que a desinformação não está só nas redes sociais. A desinformação, infelizmente, hoje, ela está em todos os cantos, e inclusive nos processos. Porque o que se vê aqui é um candidato que foi rejeitado pelas urnas. Ah, conhecido, ex-deputado, ex-senador, ex-governador, por isso mesmo o povo não votou. Já estava cansado. Agora,
O que nós vemos, o que se vê nesse processo, na verdade, são verdadeiras fake news processuais, em que aquele que perde a eleição por larga margem de voto não se conforma com o resultado das eleições e vai ao representante da sociedade, o Ministério Público, e solicita que seja aberto um processo para cassação dos votos, e o Ministério Público verifica e diz: olha, não tem elementos, não propõe uma ação, arquiva. Vai ao Tribunal Regional Eleitoral e pede a cassação, traz as mesmas alegações, e o tribunal, por unanimidade, o tribunal local que viu, que acompanhou as eleições, o tribunal local diz: não existe qualquer elemento improcedente à ação. Mas o que eles querem? Repetir diversas vezes uma mentira para que ela se torne verdade. E isso, excelências, eu tenho plena convicção de que essa corte não permitirá. Eu tenho plena convicção de que essa corte saberá separar o joio do trigo e julgar conforme as provas que existem nos autos, ou as provas que não existem nos autos. Portanto, concluindo, em homenagem à soberania da vontade popular, em homenagem ao Estado Democrático de Direito, se requer que o recurso, ora em análise, seja rejeitado. Obrigado. Agradeço